You were fine all this time, I was inside out. Put my heart in your hand. Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, ao Espaço da Sobrevivência. Hoje eu vou estar mostrando para vocês alguns dos tipos de dados do MySQL, né? E a primeira coisa que você deve se perguntar é: por que eu devo aprender os tipos de dados do MySQL? Se você deseja trabalhar com bancos de dados do MySQL, então você vai precisar aprender sobre os tipos de dados, porque vale lembrar o seguinte: os sistemas, né, as informações que são inseridas nos sistemas, essas informações são armazenadas em um banco de dados. Dentro desse banco de dados haverá as tabelas, né, que será onde as informações ficarão armazenadas. Quando você vai inserir alguma informação, vai guardar alguma informação dentro do MySQL e dos gerenciadores de banco de dados relacionais, você tem que manter a integridade dessas informações e a confiança. Já pensou você usa um sistema, principalmente um sistema financeiro, no qual você vai lançar, vai gravar informações, e aí você vai precisar consultar essas informações. Essas informações não estão batendo, não possuem integridade nem confiança. Como é que você vai usar um sistema assim? Então não dá. Então para que um banco de dados ele possa ser íntegro, ele possa ser seguro e confiante, a gente precisa definir os tipos de dados que serão armazenados dentro do banco de dados, né, onde cada informação vai ser armazenada e que tipo de informação vai ser armazenada. Então, primeiramente, a gente tem que ter isso em mente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na prática alguns dos tipos de dados do MySQL. Inicialmente aqui eu vou pegar esse banco de dados que eu criei, que é o AWS Variedades, para que a gente possa estar verificando alguns dos tipos de dados. Eu vou criar uma tabela. O nome da nossa tabela aqui é tipos de dados. Essa tabela vai possuir algumas colunas. A nossa primeira coluna é chamada de ID. A nossa segunda coluna é chamada de nome. A nossa terceira coluna é chamada de CPF. O nome da nossa quarta coluna é data de nascimento. O nome da nossa quinta coluna é data de criação. Observe que eu fiz o seguinte, que na frente da coluna eu defini aqui um tipo de dado para essa coluna, ou seja, dentro dessa coluna ID só vai permitir ser inseridos dados numéricos do tipo inteiro. Se você me perguntar quais são os tipos de dados que existem, a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Existem vários tipos de dados. Existe o tipo de dado varchar, existe tipo de dados de texto, valor booleano, números inteiros, big ints, floats, datas, né? Datas. Eu vou mostrar um exemplo aqui de algum deles para vocês. E você precisa entender sobre os tipos de dados, porque na hora também de armazenar uma informação, você precisa conhecer para saber qual o comprimento, o tamanho que aquele tipo de dado aceita. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nesse campo aqui, que é o CPF, imagine só, você tem uma base de dados e lá você tem uma coluna onde deve conter só apenas números de CPFs, de clientes. E aí você vê nome no campo de CPF, não faz nenhum sentido. Na hora que você for realizar uma consulta de uma pessoa pelo número do seu CPF, não faz sentido você ter um nome dentro dessa coluna. Então, para garantir que ocorra essa integridade e para que ocorra essa segurança, a gente limita uma coluna, ou então a gente coloca uma restrição, ou constraints, como o pessoal chama em inglês, né? Você vai ouvir muito se você está iniciando agora, né? Também que eu comecei a aprender. Na hora de inserir informação, você pode colocar uma constraint, ou seja, uma restrição em uma determinada coluna. Por exemplo, essa restrição aqui, que é aqui no campo, na coluna CPF, eu disse que ele é um tipo de dado inteiro, ou seja, logo, um tipo de dado inteiro só vai permitir números e números inteiros. Se você tiver alguma dúvida, por exemplo, eu vou deixar esse link aqui, um exemplo aqui, ó. Tipo de dado int ou integer, que é o número inteiro. É um número inteiro, né? Que possui uma range de menos esse valor aqui, essa quantidade de caracteres, até essa quantidade de caracteres
aqui, né? Enfim, então você precisa conhecer do tipo de os tipos de dados para garantir a integridade das informações e a segurança das informações que estão gravadas na sua tabela. Ou seja, isso vai garantir que quando um sistema for fazer uma consulta na sua base de dados, ele vai estar buscando informações que são seguras e informações que não deixam dúvidas, né? Então, para isso a gente precisa conhecer os tipos de dados. Então, por exemplo, aqui na nossa coluna ID, eu declarei aqui na frente que essa coluna ela só deve receber valores numéricos do tipo inteiro, ou seja, não é para ter valor quebrado, 10, alguma coisa, ou não é para ter nomes, só números, apenas números e números inteiros. De definir que essa coluna aqui ela só vai permitir até 11 caracteres. Se eu colocar um número maior mais do que 11 caracteres, vai dar um erro, né? Nessa coluna aqui, que é a coluna de nome, eu declarei que o tipo de dado que ela vai precisar ter é um tipo de dado varchar. O que é um tipo de dado varchar? O que ele aceita? Logo de início, explicando aqui para vocês, um tipo de dado varchar, ele aceita strings. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ou seja, ele pode conter letras, ele pode conter números e ele pode conter caracteres especiais. Então essa coluna ela aceita que você coloque letras, números e caracteres especiais. Logo na frente, quando eu for executar na prática, você vai entender bem isso, né? O CPF aqui a gente falou que esse CPF aqui só vai receber valores inteiros, né? Inteiros. Logo mais a gente faz alguns testes. Dentro da nossa coluna aqui, data de nascimento, o tipo de dado que ela vai receber, eu já especifiquei aqui que é um tipo de dado data. É uma data, né? Que ela vai são datas que esse tipo de coluna aqui vai receber. E logo na frente nessa nossa coluna data de criação, o tipo de dado que a gente vai colocar aqui é um date time, ou seja, automaticamente é para ele gerar a data que foi criada e a hora que aquele cadastro foi inserido dentro do nosso banco de dados, dentro da nossa tabela, né? Então, para ficar mais fácil, eu vou executar aqui o comando e vou executar para criar essa tabela aqui. Aqui embaixo eu coloquei uma chave primária, né? Então eu vou executar aqui. Ó, eu criei essa tabela. Então, se eu der um clique na tabela aqui, tipo de pagamentos, observe que a nossa tabela aqui ela tá zerada, ela não tem nenhuma informação. A gente só possui a estrutura da tabela, né? Se eu der um clique aqui, a gente só vai ter a estrutura, que são as colunas dessa tabela. Essa tabela, por enquanto, está vazia. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou inserir aqui alguns dados para a gente começar a entender melhor como é que funciona. Então, para inserir dados, eu uso o comando aqui insert, né? Então, insert into, inserir dados dentro da tabela. Qual é a tabela? Tabela tipos de dados. Então, logo à frente eu abro parênteses não, me esqueci o nome. Então aqui eu abro parênteses e fecho parênteses e coloco ponto e vírgula. Não, eu apaguei esse ponto e vírgula. Então a primeira coisa que eu vou especificar aqui, quais são as colunas que vão receber esses dados. Então a gente vai inserir dados dentro da coluna ID, dentro da coluna nome, dentro da coluna CPF e dentro da coluna data de nascimento, dentro da coluna data de criação. Então, a gente vai inserir informações dentro dessas colunas aqui. Quais são os valores que serão inseridos dentro dessas colunas? Dentro de ID aqui, eu quero que esse seja um valor que seja auto-incrementado, ou seja, que ele seja inserido automaticamente. Então eu coloquei só null aqui. No nome, por se tratar de uma string, eu preciso colocar aspas, seja elas aspas duplas ou aspas simples. Então eu vou colocar aqui meu nome, né, entre aspas. Terceira coluna é CPF. Olha só que interessante. Como eu mostrei para vocês aqui, CPF aqui ele só vai aceitar números inteiros, do tipo inteiro. Então eu vou colocar só um exemplo aqui. Em números a gente não precisa colocar aspas, né? Eu vou colocar aqui só um
um número que não corresponde ainda à quantidade de CPFs totalmente, que seria o equivalente a 11 caracteres. Em data de nascimento. Data de nascimento, a gente precisa colocar ele entre aspas. E logo em seguida, a gente vai usar uma função. Função numa SQL também. Essa função ela vai servir para poder inserir automaticamente a data e a hora. Então, que função é essa? É a função current timestamp. Ela vai inserir a data e a hora automaticamente. Eu vou executar, vou fazer essa primeira inserção para que vocês entendam melhor como é que os tipos de dados funcionam. Então, eu vou executar. Se a gente der um clique aqui na tabela tipo de pagamentos, observem que aqui o ID, né, a numeração ele já colocou automático. O nome, ele seria o nome, o suposto CPF, que é um valor numérico. A data de nascimento, a suposta data de nascimento. E aquela função que eu coloquei, ela nos permitiu aqui puxar automaticamente a data e a hora que esse cadastro foi inserido dentro da nossa tabela. Beleza, até aqui bonitinho, né? Não deu nenhum erro. Agora olha só que interessante. Olha só o que acontece. Então, eu vou deixar aqui nulo. Como lá já tem no ID tem um valor número 1, ele já vai colocar o valor de número 2. Aqui, ao invés de meu nome, eu vou colocar um nome aqui. Vou inventar um nome aqui. Data, aqui é o CPF. Olha só o que acontece se eu colocar outra coisa que não seja um dado que seja um valor inteiro. Então, vou colocar outro nome aqui. Por exemplo, o nome de outra pessoa. Só um exemplo aqui. O restante eu vou deixar como tá, não vou mexer. Só para vocês entenderem como é que funciona. Então, dentro do CPF, o tipo de dado que a gente definiu só é para ele aceitar valores que sejam valores numéricos e valores inteiros. Ele não é para aceitar strings, né, que é nome, ponto, caracteres especiais. Então, se eu executar aqui, olha só o que acontece. Ó, valor integer incorreto. Miguel, ele já sabe até qual é o valor que está errado, ó, para a coluna CPF. Por que o gerenciador ele faz isso? Ele está te dizendo, olha meu amigo, você tem que entender o seguinte, quando você criou essa tabela aqui, ou quando uma pessoa que criou essa tabela, ela definiu que na coluna CPF só pode ser inserido valores numéricos e do tipos inteiros. Outros tipos de dados que não seja esse não serão aceitos por nós. É basicamente isso que o gerenciador está te falando. Então, vamos corrigir. Aí eu vou botar aqui outro CPF fictício, que são 11 caracteres. E olha só, vai dar outro erro aqui. Ó. Então, aqui eu coloquei a quantidade de números correspondentes a número de CPF, que são 11 dígitos. Olha só que interessante, vocês também vão ver isso aqui. Aí fala, aqui, vou tirar essas aspas aqui, né? Fala assim, ah, não, beleza. Agora como tem só números, vai dar certo, né? Então não vai dar erro. Então bora ver se não vai dar erro. Eu vou executar. Ó, passou. Beleza. Porque lá naquela hora eu defini 11 caracteres. Eu vou tentar colocar aqui mais do que 11 caracteres. Vamos ver quantos caracteres foram inseridos aqui. Uma coisa interessante é que ele não considerou aqui os zeros, né? Que eu coloquei na frente. Vamos ver aqui. Eu vou colocar outro valor aqui, começando por 10, por exemplo. Então, são quantos caracteres aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou botar 11, 12. Eu botei 12 caracteres aqui. Se a gente contar é para ter 12, né? Vou tentar inserir aqui essa mesma informação ali dentro. Vamos ver se ele vai aceitar. Olha só o que aconteceu mais uma vez. Ó, valor out of range para a coluna CPF na linha 1. O que isso quer nos dizer? Isso quer dizer, quando um valor é fora da range, uma range vamos supor que você vai definir uma range. Ah, uma range vai começar de 1 e vai até 8. Se o valor ultrapassar disso, né, ou for inferior a isso, vai dar fora dessa range. Uma range é um valor de início
e um valor de fim que você define. Então o valor que vai ser aceito tem que estar naquele meio ali, tem que estar naquele meio, naquela range. No caso, nosso caso aqui, quando eu defini aqui, que eu mostrei para vocês, eu defini que ele é um tipo de dado inteiro e que ele só permite 11 caracteres, nós inserimos 12. E sem falar outra coisa também, que é o seguinte, ele é um tipo de dado inteiro. Um tipo de dado inteiro, deixa eu caçar aqui e mostrar para vocês, ó, o integer. A range do integer, o valor de início é menos esse valor e vai até esse valor. Quantos caracteres ele suporta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele suporta desse valor aqui até esse valor. Se você também ultrapassar, que eu mostrei para vocês, vai dar este erro aqui, ó, fora de range, vai dar um erro fora da range. Então, é muito interessante que vocês conheçam sobre tipos de dados, né? Vou tentar também, mais uma vez, para mostrar para vocês o quão importante é vocês conhecerem sobre tipos de dados. Nesse primeiro campo aqui, ele também eu defini ele como um número inteiro, né? Se eu for tentar colocar qualquer outro valor que não seja um número inteiro, olha só o que acontece. Se eu tentar executar, ele vai dar um erro. Ele sabe que o valor para aquela coluna ali tem que ser um número inteiro, né? Ou então, por exemplo, esse primeiro valor aqui, que é o ID, ele é uma chave primária. Uma chave primária, ela só pode ter valores únicos, ela não pode se repetir. Então, dentro dessa consulta aqui, um exemplo, dentro da nossa tabela, a gente já tem dois valores, né? A gente tem esse valor e esse valor, ou seja, ID de número 1 e ID de número 2. Então, se eu for inserir uma nova informação, com a primeira coluna, que é uma chave primária, não pode se repetir, se eu colocar o número 1 ou o número 2, ele também vai dar um erro. Ele vai dar a chave duplicada, por se tratar de uma chave primária. Então, por exemplo, vamos supor que o valor para ID vai ser valor número 1. Se eu tentar executar isso daqui, olha só o que vai acontecer. Ó, entrada 1 duplicada para a chave primária. Ele entende que isso é uma chave primária e só deve permitir valores que não se repitam em valores numéricos. Se eu tentar colocar 2 também, que é um valor que já existe, e tentar executar, vai dar o mesmo erro. Agora, se eu colocar o valor de número 3, que não tem ainda, e executar, bingo, né? Nosso comando foi bem executado e a gravação foi inserida. Então, esses são só alguns exemplos dos tipos de dados existentes no MySQL e da importância de você conhecer os tipos de dados no MySQL. E passando para avisar também, pessoal, se você se interessou, né, se você quer aprender mais sobre banco de dados, principalmente se você é iniciante, está começando agora, está aprendendo também, eu criei esse curso aqui, que é o SQL do Zero na Prática, onde eu ensino os principais comandos do SQL, que é o comando select, comando create, comando insert, delete, o drop. Como é que você pode estar usando esses comandos na prática? Como é que você pode estar baixando os programas para estar criando tabelas, criando banco de dados e fazendo testes, enfim. Então aqui você vai aprender muita coisa, né? Além desses comandos, você vai aprender várias consultas, né? Que é consultas com as junções inner join, right join, left join. Você vai aprender sobre cláusulas, o que são as cláusulas no SQL, como estar ordenando consultas no SQL. Então assim, é bem completo também o nosso curso. Se você se interessar e quiser aprender mais, esse link aqui também vai estar na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado a vocês a entender melhor os tipos de dados do MySQL. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se cuidem. Until it came back round. Oh, no.